continuando a constelação familiar sobre o segredo de família existente no sistema familiar da cliente, nós verificamos que existe de fato um segredo de família, verificamos que existe uma indisponibilidade da avó da cliente aqui. O cliente diz que houve um falecimento, né? Ou seja, ela não estava disponível para o sistema. Nós vemos aqui que houve um embate entre o avô da cliente e a bisavó, que o avô da cliente não deixa a bisavó da cliente chegar até a mãe, que seria um movimento essencial para que a mãe libertasse a cliente para viver a vida. Como a mãe não teve esse norte, a mãe acaba aprisionando a cliente, impedindo a cliente de ir para a vida. A gente tem que o segredo está relacionado ao pai da cliente, mas que houve um desdobramento, na verdade, nesse sistema familiar aqui, essa relação entre a mãe da cliente ou o avô, existem muitas coisas que não ditas, muitas coisas que ela não sabe, enfim. A gente viu também que a avó adotiva da cliente tem muita raiva da avó biológica da cliente, embora que as duas nunca tenham se conhecido, porque quando a avó adotiva conheceu a mãe da cliente, a avó biológica já tinha morrido, né? Mas ela tem muita raiva porque meio que ela foi obrigada a assumir a responsabilidade por uma criança que ela não estava afim, tá? Quem comanda aqui é a bisavó adotiva, ela que é a sábia, e ela entra no embate com o avô biológico da cliente, porque o avô biológico quer determinar com quem a mãe da cliente vai casar e ela não permite. A cliente diz que esse embate nunca foi falado, né? Ela nunca soube que tivesse havido isso, mas é o que a gente está vendo aqui. O campo é o campo, gente. O campo, e principalmente nesse sistema familiar da cliente, que ela tem poucas informações, né? Ela tem umas informações muito truncadas, por isso que o segredo realmente é algo, inclusive, que faz com que a cliente fique presa, né? Ela não consegue se desvencilhar, porque o segredo está na base desse sistema familiar. É muito deletério isso, muito. A cliente, ela tá lá atrás, ó, vamos ver se a gente dá pra ver aqui, ó. Ela tá lá atrás, ela tá presa, né? Pelo segredo, pela mãe, pelo embate do avô biológico com as avós, com as bisavós, na verdade, né? Tanto adotivas, são as duas velhinhas que estão aqui enfrentando o cara. E quando o relacionamento da mãe da cliente com o pai não dá certo, a bisa, ela meio que se sente culpada. Porque a sensação que ela tem é assim, poxa, será que eu deveria ter deixado que ela seguisse as ordens do pai? Será que isso teria sido melhor para ela do que o casamento que ela mesma escolheu? Essa dúvida assola a avó adotiva da cliente. Você vê que ela dá uma afastada aqui, ó. Antes ela estava no embate aqui direto, agora ela deu uma recuada. Poxa, será que eu fiz errado? Será que eu errei? Será que teria sido melhor ele, pai, escolher para a filha? Sistemicamente seria, tá, gente? Sistemicamente seria.
As Cláudias são uma absurda. Assim, gente, olha só, vamos lá. Vamos separar aqui o que a gente luta para que seja, o que a gente deseja que seja, né? O que a gente entra no embate social para que seja, para da coisa sistêmica. Sistêmica, a gente está falando das coisas que ficaram para trás. E se hoje, 2025, a gente tem um recorde de feminicídio, a gente tem Bela Recatada e do Lar, enfim, você imagina isso há, sei lá, 50, 60 anos atrás. Como não era essa sociedade, gente? A gente está falando aqui, sistemicamente, a gente fala do para trás. Tá? Ninguém tá falando assim, ai, nossa, então o pai tinha que achar o marido para a filha. Claro que o pai não tinha que achar o marido para a filha, mas sistemicamente, porque a gente está falando aqui de consciência arcaica, né? Talvez isso tivesse sido melhor para a filha, para a nossa cliente, que a gente está, né, querendo aqui resolver aqui a questão da cliente, embora que em constelação a gente não olha para o cliente, nosso foco é o sistema, né? Nesse sentido, a constelação familiar, ela é o oposto do neoliberalismo, porque ela é o indivíduo dentro do sistema familiar, né? Para a constelação familiar não tem família nuclear, tá? Sinto muito, não tem. A família é coletiva, as coisas. Então, o para trás mente, a mãe da cliente, ela construiu todo esse imbróglio, né? Segredo de não sei o quê, porque inconscientemente ela pensa, puxa, o meu casamento não deu certo. Se eu tivesse seguido aquilo que meu pai falou, talvez que meu casamento tivesse dado certo. A mãe da cliente fala isso? Ela pensa isso racionalmente? Claro que não. Ela nem cogita essa hipótese. Mas a gente está falando aqui, gente, de inconsciente, né? Quando vocês falam em constelação, falem inconsciente, falem em passado, falam coisa que ficou para trás, fala nas questões dos excluídos. Então, assim, não tenta analisar a constelação com aquilo que a gente luta na nossa sociedade para que aconteça. A gente vê aquilo que acontece, como é que é a mente das pessoas. Ou pior, como é que é o inconsciente das pessoas, que não é nem a mente. Porque se você for conversar com a mãe da cliente, eu tenho certeza que ela vai dizer assim, não, claro que foi melhor eu escolher meu marido. Mas no inconsciente dela, ela pensa, se eu tivesse obedecido meu pai, eu teria sido feliz. É louco, gente. A constelação não é racional, é loucura, né? A loucura que influencia a vida. Então, o que nós temos aqui? A nossa clientezinha presa lá no início da vida, sem conseguir caminhar, sem conseguir fazer a caminhada dela, porque tem isso tudo. Tem isso tudo na frente dela. Temos um macho alfa impedindo o acesso das duas velhinhas à mãe da cliente. E isso se reflete na vida da cliente hoje. Se refletiu lá atrás, um segredo de família envolvendo o pai. E na vida dela, até hoje ela é presa, ela é capturada, qual foi a palavra que eu usei? Trapped. Ela é capturada por esse segredo. Até hoje ela... Que tá tudo relacionado à perda dessa avó. Com o desaparecimento dessa avó, a mãe ficou perdida, ficou doidinha, perdidinha, doida. A mãe não tem chão, falta a mãe um chão. Não existe diálogo, não existe, dentro desse sistema familiar aqui, não existe diálogo, não existe
as pessoas podendo se expressar, ela não tem orientação. Essa mãe dessa cliente, ela não tem nenhuma orientação. Então, ela pensa pela cabeça dela enviesada, né, que também é sem informação, sem nada, vai pela... ela vai batendo com a cabeça. O fato é esse, ela bate com a cabeça. A mãe da cliente bate com a cabeça. E a cliente essa palavra vítima, com muitas aspas, tá? Que a gente nunca é vítima de nada, mas a cliente acaba sendo presa, trapped é a palavra, aprisionada nessa loucura aqui, nesse imbróglio aqui de dentro de pessoas que não sabem o que estão fazendo.